Oi, tudo na paz? Muito bem-vindo a você que nos acompanha e nos segue no canal Chanel Pensador. 2 dias por semana nós temos vídeos interessantes para a nossa edificação, para alimento da nossa fé. Terça e sexta nós lançamos vídeos de estudos novos em nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, deixe lá o seu joinha e também acione no sininho para você estar acompanhando a gente nessa sequência de estudos interessantes para a nossa fé, ok? A palavra de hoje é sobre obedecer é melhor que sacrificar. Queridos, falar sobre obediência é voltar ao povo de Israel, pois eles tinham como meta alcançar algo e para isso teriam que obedecer às regras e à conduta propostas por Deus. Alcançariam o fim estabelecido se ouvissem o Deus, tudo o que ele havia ordenado. E nós vivemos num século onde obedecer não é mais tão importante. Estamos perdendo respeito pelas leis, pela ordem, pelas pessoas. Estamos na geração do desafio, não importando-se mais com os outros, né? Muitos estão sendo massacrados por ideias, por atitudes, mas a nossa preocupação, queridos, ela deve ser diferenciada. A gente tem que focalizar, né, nos ditames, né, nas leis sociais, na prática, na obediência disso tudo. As bênçãos decorrentes da obediência começam quando atentamos à voz de Deus. Para ouvi-la, nós precisamos aquietar a nossa mente. A gente precisa descansar em Deus, parar um pouco, né, do barulho desse mundo e olhar para Deus. Nessa correria por querer mais, a gente não está mais ouvindo a voz de Deus. Deus tenta nos falar, tenta nos orientar, tenta nos mostrar o caminho certo, mas o barulho do mundo não está fazendo que a gente perceba, ouça a voz de Deus. Por isso, queridos, não obedecendo a Deus, nós caímos em maldição. E perceba que tem muitas nações, cidades, famílias que estão debaixo da maldição porque não obedecem a Deus. É o nosso assunto de hoje, continue ligado. Antes de falar de coisa boa, eu convido a você a se inscrever no canal, você que ainda não se inscreveu. Se você já se inscreveu no canal, lembre-se, se você acionou o sininho para estar recebendo novidades do canal. E depois que assistir esse vídeo, deixe lá o seu joinha e compartilhe para que outras pessoas possam desfrutar das bênçãos da palavra de Deus. Compartilhe nos seus grupos, com seus amigos, familiares. Compartilhe esse vídeo, né? E que Deus esteja abençoando você, né? Cooperando assim com o reino e com a propagação da palavra dele, ok? Queridos, obedecer é melhor do que sacrificar. A palavra obediência, ela vem do latim obedire, quer dizer escutar com atenção. Quer dizer atenção. Oedirer, né? Escutar com atenção. Pode ser classificada como uma das virtudes e se define como um comportamento pelo qual um ser aceita as ordens de outrem, né? Obediência é um substantivo que define a ação de quem obedece, de quem é dócil ou submisso a determinada pessoa. Uma pessoa que segue, cumpre ou cede à vontade ou ordens de alguém, essa é obediente. Essa expressão ela é utilizada para qualificar a condição de quem está disposto a de fato obedecer, cumprir normas, leis, regras, né, de uma boa conduta. É obediência. Relatos bíblicos das bênçãos vindas da obediência de Deus e dos castigos dados também pela desobediência de Deus. A Bíblia registra esses dois âmbitos aí. Deuteronômio, no capítulo 28, fala sobre as bênçãos de você ser obediente. Essa palavra foi proferida ao povo de Israel. Sede obediente, aí a Bíblia dá uma sequência de bênçãos quando você está na direção de Deus. Mas também a Bíblia diz, Deuteronômio 30:15 em diante, quantas maldições
peso e castigo àqueles que não são obedientes ao Criador. Se o povo obedecesse a Deus, seria exaltado entre as nações. A bênção de Deus acompanharia todas as áreas da vida daquele povo, dentro da obediência. A obediência está voltada a ser discutida hoje pela mídia. Ela tem sido tema de reportagens, debates, revistas, congressos, né? Tem se falado muito sobre essa questão da palmada em crianças, porque foge muito da regra da educação, porque senão gera libertinagem, e a libertinagem vai trazer indivíduos não obedientes a uma sociedade, e aí a família é corrompida, a sociedade é corrompida. Estão reavendo esses fatos aí. A bênção de Deus na obediência não é para uma pessoa sozinha, mas é para toda a nação. Aprender a obedecer a Deus como Senhor da sua vida, o senhorio divino sobre nós. Se ouvirmos a sua voz, prestarmos atenção no que ele diz, aí com certeza seremos abençoados, não só pessoalmente, mas a família vai ser abençoada, a sociedade vai ser abençoada, a cidade vai ser abençoada, o país vai ser abençoado. Imagine o mundo sendo abençoado pela obediência do seu povo a Deus. Se ouvirmos a voz de Deus, o povo daquela época deixou de ser abençoado. Por quê? Porque deixou de ouvir a voz de Deus e passaram a adorar ídolos. Estavam debaixo do padroeiro chamado Baal. Tudo que eles faziam, eles davam graça ao padroeiro Baal. Tudo que plantava, colhia Baal. Comprava e vendia, era para Baal. Iam para outras nações. Tudo que eles produziam, eles plantavam, eles colhiam. Tudo eles colocavam para outros povos, outras nações. Produzia-se muito em Israel, mas exportava demais. Quer dizer, o fruto do trabalho deles não ficavam na terra. Aí eles entravam em crise. Por quê? Porque ofereciam a um Deus pagão, a Baal. A nossa nação, as nossas cidades também, querido, só conhecerão a bênção de Deus quando deixarem de adorar a padroeira do Brasil, quando deixarem de dedicar a sua obediência a ídolos e se voltar para aquele que é o único digno de ser adorado e de ser louvado. Aí o país todo entra em crise. Aí é uma violência desmedida. Por quê? Porque o país está embaixo de maldição. Pense aí, o arquiteto do universo perde o seu lugar para a idolatria. O Senhor dos céus e da terra, Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador, tudo que se planta, tudo que se colhe, tudo que oferece é para a padroeira, mas não é para o arquiteto do universo. Enquanto desobedecemos a sua voz, entregamos nossa cidade, né, ou nosso país entregamos a uma imagem que não nos ouve, não nos vê, aí nós também somos servos surdos e nus. Para o povo daquela época de Israel, a plantação era mais importante. Então Deus promete abençoar a terra e seu fruto, se obedecerem. Para eles o foco era a plantação, a colheita, tanto que as festas dos judeus eram voltadas para isso. Para a colheita, para o bom tempo, para a chuva. Aí Deus vê isso, pronto. Eu dou tudo isso para vocês, só me obedeçam. Aí o povo voltava-se as costas para Deus, ia para a idolatria, aí a maldição descia. O povo era escravizado, era cativo, os países vizinhos vinham, invadiam, destruíam, levava cativo o povo de Deus. Por quê? Desobediência. Muitas vezes você é escravo dos seus caprichos, por causa da desobediência. Muitas vezes você vive em crise. É crise financeira, é crise conjugal, é crise espiritual, é crise existencial, é crise de tudo que é jeito, de tudo que é lado. Pense se você está obediente a Deus. A nossa desobediência tem sido a causa da crise na nossa vida. Nós produzimos, nós fazemos acontecer, mas vivemos em crise. É igual a nação brasileira, é um país rico que produz muito, mas muitas crises estão afundando a nossa nação. As fábricas fecham por crises, pessoas deixam de ser empregadas ou deixam seu emprego, famílias
não podem criar mais os seus filhos, a crise está instalada. Nós ouvimos atentamente a voz de Deus, um alerta para a nossa fé. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Mas nós não damos ouvidos. Nós não buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. A obediência é a forma que temos para glorificar a Deus, queridos. Então, Ele sendo glorificado, derrama sobre nós bênçãos sem medidas, como nossa escolha tem sido nos afastados do Criador, então nós não recebemos bênçãos, mas recebemos maldição. Aí é crise, é pestilência, é coisa ruim que acontece no mundo inteiro, é a violência aumentando, é família se destruindo. Será que o povo está obediente a Deus Criador? Haverá castigo sobre nós por cada ato de desobediência a Deus. Não devemos nos desviar da sua palavra, não devemos ser tão desobedientes a elas, queridos. Precisamos voltar a nossa vida em direção a Deus. Não deveríamos ter adotado outros deuses para cuidar da nossa nação nem da nossa família, mas sim Cristo Jesus, justo Senhor. Estamos perdidos em uma selva de pedra, cada humano devorando o outro por atos, palavras, ambições, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação. Meu político é melhor que o seu, a sua igreja não é melhor que a minha, e assim vai. O Senhor tem abundância de bens a derramar sobre nós, mas queremos apenas conquistar com os nossos braços. Na nossa arrogância, nós dizemos com a boca cheia: eu posso, eu sei, eu quero, eu faço, eu tenho. Aí Deus olha para você e diz: tu é um pobre, um cego, um surdo e um nu. Tudo isso que você tem, para onde você vai levar? Então, querido, não queremos nos render ao verdadeiro Deus, porque Ele não atende os nossos caprichos. Enquanto nossas cidades e nação estiverem adorando outros deuses, bem dizendo entidades, deuses, idolatrias humanas, assim apenas vamos desfrutar do castigo, fruto da desobediência. Olha o que está escrito em Deuteronômio, no capítulo 28, versículos de 15 e 16. Olha o que diz a palavra de Deus. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhe dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e o atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e também serão amaldiçoados no campo. Olha aí o que a Bíblia diz. Amaldiçoados na sociedade e também no trabalho que você presta. Se você virar as costas para Deus, queridos, nada vai prestar na tua vida. Não é necessário andar muito para enxergar essa realidade hoje. A natureza hoje clama, a Deus, a agressão que ela está sofrendo. Em troca, nosso campo é alagado de águas fora da época, deixando todo o prejuízo de plantações. Em outros lugares a chuva não chega, é consequência do desmatamento irregular, clima desorientado, é muita pesticida, muito produto químico, Maldita tem sido nossas cidades também, violentas, à luz do sol, muita morte, muita mortandade, roubo, perversidade, suicídio. Olha a que ponto chegamos. A natureza sofre, a cidade sofre, a família sofre, Maldito tem sido o nosso trabalho sol a sol pelo pão diário, o salário é insuficiente. Malditos tem sido ao entrar e ao sair. Quando conseguimos sair, por muitos apenas têm entrado e saído de cidades. Pense aí, pessoas que não conseguem se locomover porque não têm condições de buscar algo melhor, estão estagnadas por causa fruto da desobediência. Sobre nós tem se cumprido o que está registrado em Deuteronômio 28, no versículo 20 e 23, que diz assim:
O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusões, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem de Deus. A Bíblia continua dizendo: o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, com ferrugem e mofo, que os infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Não parece novidade esse texto, né? Olha aí, o Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, calor abrasador. Não parece novidade que estamos vivendo uma crise dessa pandemia que tem ceifado tantas vidas? Será por quê que essa crise do Covid atingiu o mundo inteiro? Olha o que Deuteronômio nos diz. Será novidade esse texto bíblico? Deus permitiria essa enfermidade assolando muita gente e muitos morrendo, conforme a Bíblia diz? Fruto da desobediência, porque esqueceram do seu Criador. Não há mais estações definidas em nosso planeta. Em consequência de não estarmos ouvindo a voz de Deus, o clima mudou. Já não saímos mais pela manhã com certeza de voltar à noite. E quando saímos, o medo nos atormenta. Do jeitinho que a Bíblia diz em Deuteronômio 28, versículos 66 e 67. Olha o que diz. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite dirão, quem me dera já fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração por aquilo que os seus olhos estão vendo. Não é novidade também esse texto. Nós antigamente botávamos cadeiras na frente das casas e as famílias, os vizinhos ficavam ali conversando na comunhão. Não faz isso hoje. A violência tomou conta. É assalto em todos os lugares. É violência doméstica, é violência nos bairros. O medo está atemorizando todo cidadão. Nós vivemos enjaulados em nossos comércios e casas. A Bíblia não é novidade quando já nos exortava sobre isso. Quanto mais o povo se afasta de Deus, mais as maldições de Deus caem sobre o povo. E o pior, o povo não acorda para isso. Ao entendermos essas verdades, queridos, compreenderemos que temos vivido do mesmo de tantos séculos depois dessas palavras escritas. Essas palavras foram proferidas ao povo de Israel séculos e séculos atrás, mas são novinhas para nós hoje. Parece que está tecendo o que a gente está vivendo agora. As bênçãos de Deus também nos alcançarão, mas se dermos ouvidos à voz de Deus e não abandonarmos a sua adoração, a palavra, a prática, voltar as costas para a idolatria e voltarmos somente para Deus Criador. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz o quê? Obedecer é melhor do que sacrificar. Aí você acha que a penitência, que os flagelos, que a sua devoção vai lhe livrar da ira vindoura? Está enganado, querido. O que Deus quer é obediência, não é sacrifício, não é subir escada, não é pagar promessa, não é acender vela, não é adorar um santo. O que Deus quer da gente é obedecer a palavra. Obedeça a palavra e você vai ver que a sua vida vai ser diferente. A família é diferente, a cidade é diferente, a nação é diferente, mas o povo se esqueceu de obedecer a Deus. Porque obedecer, queridos, é melhor do que qualquer sacrifício que a gente faça. O que Samuel quis dizer com isso? Na Bíblia há pelo menos 3 palavras que foram traduzidas para obedecer. Chama-me, que significa dar ouvidos. Ipacoiô, que significa ouvir. Elisaloiô, ouvir dentro. E também paitomer, que quer dizer ceder e se submeter à autoridade.
São as definições de obediência que a Bíblia traz do original para o nosso português. Por melhor que sejam as intenções humanas, os seus atos isolados e extremos de homenagem a Deus, não pode contrabalancear a falta da obediência e da conduta de Deus. Eu vou ler, eu vou ouvir, vou falar, vou praticar. Bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e que guardam a palavra da profecia, conforme Apocalipse relata. Mas observe o que Jeremias, por sua vez, ele relata. Jeremias capítulo 7, versículos 21 a 24 diz assim: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei aos vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhe ordenei coisa alguma acerca de holocausto ou sacrifício, mas isso lhe ordenei dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós serei o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Mas não deram ouvido, não atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para diante. É o que Deus diz através de Jeremias. É o desabafo da tristeza de Deus em ver um povo que lhe virou as costas. O sacrificar é consequência da obediência, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Na Bíblia, obedecer é se submeter, é se entregar, é se deixar guiar. Em Provérbios capítulo 21, versículo 3 está escrito: exercitar justiça e juízo é mais aceitável ao Senhor do que sacrificar. Em Oséias, no capítulo 6, versículo 6, diz assim a palavra de Deus: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus quero mais do que holocausto. É o que Oséias exorta. Portanto, queridos, sem a obediência, o sacrifício torna nulo. Jejuns, dízimos, vigílias, penitências, consagrações, oferendas não terão nenhum valor para Deus se você não pratica aquilo que você faz, se você não vive aquilo que você crê, se você não obedece à Bíblia Sagrada. Além de sermos um povo muito mal agradecidos para com Deus, nós também somos um povo também desobediente demais. A natureza e as forças do universo são muito mais obedientes do que nós. Pense aí, Deus, ele se alegra mais com a obediência da natureza do que do ser humano, seu povo, que ele enviou o filho, o único filho para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Ele enviou o filho para nos salvar, e a natureza é mais obediente do que nós, depois de um sacrifício tão imenso que Deus fez para nos salvar. Quer ver um exemplo? Exemplos. Os animais da Arca de Noé. Eles sabiam um dia que deveriam entrar, e eles mesmos obedeceram a Deus e entraram na arca. Noé não foi buscar pinguim no Polo Norte, Noé não foi buscar leão na África, nem mesmo aves na Amazônia Noé foi buscar. Todos os animais de pá em pá entraram na arca e se organizaram. E os humanos ficaram de fora sem obedecer a Deus, morreram todos. Tá dando para entender, queridos? A natureza é mais obediente a Deus do que os humanos. No dilúvio eles morreram porque não obedeceram, e os animais obedeceram e entraram na arca e se salvaram. Agora outro exemplo, Jonas. Jonas foi desobediente a Deus, mas o peixe que o engoliu foi obediente, obedeceu a Deus e levou Jonas para o lugar que Deus mandou, a Nínive. E o grande peixe cuspiu Jonas ali onde Deus mandou. Quero ele em Nínive. O grande peixe do mar foi mais obediente do que o profeta. Dá para entender um negócio desse? As forças da natureza, elas são obedientes demais. Elias foi desobediente, fugiu, ficou deprimido. Mas vem os corvos de Deus, amando de Deus, levou alimento para o profeta. Os corvos levaram carne boa para alimentar um profeta desobediente.
Os profetas de Baal desafiaram Deus. O fogo do céu obedeceu a Deus e queimou o holocausto que Elias havia preparado. Desceu fogo do céu, força da natureza. Elias presenciou isso. O próprio Elias, ele orou para não chover. Queridos, as forças do céu obedeceram a Deus através do profeta Elias. Ele pediu que não chovesse. A Bíblia registra que ficou 3 anos e meio sem chover. Elias voltou a orar. A Bíblia diz que depois desse período, Elias orou de joelhos 7 vezes. Na 7ª vez, olhe uma nuvenzinha no céu e aquela nuvenzinha tome-lhe água sobre a terra. As forças do céu, obediente. Pense. Um outro exemplo, no feito entre o recado de Deus, por Isaías, a Ezequias. Ezequias tinha sido acometido por uma enfermidade mortal e iria morrer. E Deus falou, Isaías vai lá e leva o recado para ele. Aí Isaías foi e disse, arruma a tua casa, Ezequias, que tu vai morrer. Mas aí Ezequias pede, peça a Deus, Isaías, que aumente mais um tempinho da minha vida, porque eu ainda não terminei meu ministério. Aí o sol retrocedeu 10 graus para dar mais 15 anos de vida a Ezequias. O sol obedeceu a Deus. As forças do universo obedecem ao Criador, mais do que o seu povo. Veja só. Agora, aqui diferente de Josué, o sol não parou, ele recuou no tempo. Prova que parando ou recuando, o sol é mais obediente do que os humanos. Pense aí você, o astro maior do céu, num instantinho obedece a Deus mais do que nós. Moisés, por sua vez, levantou o cajado, insinuando que Deus mandou abrir. O mar obedeceu. Moisés levantou o cajado, pronto, Deus que mandou. Aí o mar não ficou em dúvida, será que foi mesmo? O mar vermelho se fez em 2 e no meio um caminho e passaram a pé enxuto. As forças da natureza, as forças do universo são mais obedientes do que o ser humano. Porque, queridos, vai estudar a história de Moisés, o quanto que ele bateu peito com Deus e o tanto que ele desobedeceu. E causa disso, ele nem entrou na terra prometida, porque desobedeceu. O mar vermelho, no instante, se fez em 2. E se formos falar dos ventos e das águas, a fúria do mar, quando Jesus mandou acalmar, na mesma hora eles obedeceram e tudo virou calmaria. Aquieta-te, vento, calma-te, mar. E no instante eles, quietinho, muito mais obediente. Quantas desobediências os apóstolos com Cristo, mas as forças do universo obedecem no mesmo instante. Se formos falar o tanto que a natureza é muito mais obediente que nós, falaremos horas e horas pelos registros bíblicos, e isso devia nos corar de vergonha. Obedecer a Deus é bem melhor do que sacrificar sua vida toda pela carne, pelos prazeres, pelo mundo, para o diabo. É muito melhor você obedecer a Deus do que os caprichos da sua vida e os caprichos do mundo. Queridos, quero concluir dizendo a você, meu amigo, minha amiga, sem Deus nada podemos fazer, nada somos, nada conseguiremos. Ainda que consigamos alguma coisa, ainda não será nossa, porque sem Deus a gente não tem nada. Obediência ficou para os que verdadeiramente amam a Deus Criador, acreditam no seu reino, acreditam no poder da salvação. Pense nisso. Obedecendo a Deus é a melhor decisão que o ser humano pode fazer. Nunca se esqueça, obedecer é melhor do que qualquer sacrifício que você porventura queira fazer. Que essa reflexão lhe incomode e que a partir de hoje você reflita melhor. É obediente, cumpre a vontade de Deus ou não? Pense nisso e que Deus te abençoe.